Olá, pessoal! Muita alegria que hoje estamos aqui no mais um podcast Ser e Empreender. E hoje com a convidada Mônica. Olá, bom dia! Ela nem convidada, né? Já é participante, ela é entrevistadora. Tudo. De tudo um pouco, empreendedora, né? E com a pessoa mais especial que transformou minha vida, né? Transformou a minha caminhada. E Deus colocou no nosso caminho, quando eu falo nosso, da Mônica também, da minha família, Ana Keila. Bom dia! Ana Keila, primeiramente agradecer, viu? A Deus, agradecer a você por ter aceito esse convite, estar aqui hoje no nosso podcast Ser Empreender. Vai falar bastante sobre ser empreender também, ser empresária, também está aí nesse desafio, né, que é empreender nesse nosso Brasil. Fala um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Quem é Ana Keila? Bom dia, Ade Júnior. Bom dia, Bom Mônica. dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia de hoje para partilhar sobre a vida, empreendedorismo, ser humano. Eu sou Ana Keila. Atualmente estou aí como terapeuta, coach, treinadora, mãe. O que mais que eu sou? Facilitadora da Vox to You. Sou alguém que precisou reaprender muita coisa na vida, que precisou recomeçar algumas inúmeras vezes e que hoje tem conseguido colher os frutos de um trabalho que foi semeado aí ao longo dos anos. Essa é a Ana Keila. Muito especial, viu, gente? Já vamos deixando o like aí de confiança, porque o podcast aqui promete. Pessoas mais do que especiais, né? Duas mulheres muito especiais. Minha vida, a Ana Keila me ajudou a destravar completamente, né? Vocês viram o Ade Júnior de 3 anos atrás e vê ele hoje, você vai falar, não é a mesma pessoa, né? E eu sou a prova viva, né, disso. Já foram 3 anos? Já se passaram 3 anos, não acredito. Nós começamos antes da pandemia, naquela época da pandemia. Né? Teve todo aquele desafio da pandemia, para a gente poder se encontrar pessoalmente. Né? Trabalhamos ali um tempo via home office, né, que a gente fala, dando curso pela internet, e depois a gente teve o prazer de fazer o encontro pessoal. Sim. Nós nos conhecemos antes um pouco, não foi? Foi lá da Febracis, né? Quando você é facilitadora, trabalhar na Febracis, eu já tive o prazer de conhecê-la. Aí colocar aí já vai mais uns 5 anos. Aí vai entregando muito a nossa idade, vamos né? Parar de fazer conta. Vai entregando muito a nossa idade, mas é assim mesmo. E de lá pra cá, assim, só tive ganhos. Né? Deus é muito bom. Sim, eu me lembro de que você fez parte da minha primeira turma na Vox. Primeira turma, turma Lions. Vou mandar um abraço para todos da turma Lions, viu, que acompanha, que vai dar a sua curtida, vai inscrever no nosso canal, vai contribuir para chegar a mais pessoas possível. Esse nosso intuito que é agregar na vida de novos empreendedores. Eu sei que na Lions tem bastante empreendedor, já tem empresários, tem pessoas que estão querendo empreender, tanto na Vox to You, na Jonaves, como também em vários setores, né? Pessoas que buscam conhecimento, falar melhor para poder se comunicar e vender e empreender. Então, assim, é muito importante vocês estar aqui com a gente e colaborar aí com like. Pois é. Eu me recordo que quando você chegou na escola, na Vox, eu tinha acabado de vivenciar o Covid. Então, a minha memória não estava me ajudando muito. Sabe, Mônica? Olha. Eu esquecia muito as coisas. Então, para estar na Vox, foi preciso que eu fosse para Ribeirão e me capacitasse durante uma semana. E a memória, que não estava ajudando. Então, foi um lindo desafio. Algumas propostas que me foram feitas, eu não conseguia entregar como era esperado. Primeiro desafio. Ok, passou a pandemia e assumi a turma Lions, em que o Ade Júnior, Jaqueline e tantas outras pessoas que são muito especiais para mim. A Jaqueline está aí presente nos meus dias até hoje, assim como o Ade Júnior. E lembra o quanto você era muito tímido? Exatamente, tímido, dizer um pouco desengonçado, né? Que a gente tem trejeitos, né? Tiques, como fala. Quando a gente tem alguma coisa que a gente faz involuntariamente, né? Sem saber que existe, por isso que vou falar aqui para vocês, um dos desafios maiores é você buscar
sempre melhoria, buscar sempre conhecimento, aprender outras formas de fazer melhor aquilo que você gostaria de fazer, né? Através de curso, treinamento, consultoria. Isso é muito importante, gente, é fundamental. Sozinho você pode até mais rápido, mas acompanhar com outra pessoa você vai mais longe e melhor. Então, assim, é muito importante vocês buscar se qualificar, aprender coisas novas. E lá na Vox, junto com a Ana Keila, a facilitadora, eu tive essa oportunidade de conhecer, me conhecer, né, assim, conhecer internamente, né, que é um curso completo, né? Nós estamos aqui fazendo Jedi da Vox, mas porque transformou. Sim. Eu acredito mais por causa da facilitadora que eu tive, que foi a Ana Keila, né, que ela falando aqui que estava com problema da Covid, nem transpareceu, não mostrou isso, pelo contrário, ela deu 100% dela, 100% do que ela aprendeu, do que ela sabe fazer, ou com a pitada pessoal dela, que eu acredito que todos turma e todos os treinamentos dela, ela coloca a pitada dela pessoal, que faz a transformação realmente de pessoas, transforma vidas, isso é muito importante. Ô, Ade Júnior e Mônica, eu acredito que, agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava em uma consultoria e a moça, uma das funcionárias da empresa, ela perguntou para mim assim, Naquele, como é que você faz o que você faz? Por que você tem os resultados que você tem? Eu olhei para ela, pergunta interessante essa, e respondi, porque eu acredito que antes de qualquer coisa que eu faça, existe um Deus que está sempre à frente da minha vida. Então, antes de atender qualquer pessoa, eu estou em oração e estou debaixo da unção do Espírito Santo. Eu acredito piamente nisso. E foi essa a resposta que eu dei para ela. Ela me trouxe uma outra pergunta. Tá, mas você lida com tantas pessoas no seu dia a dia, na Vox, no consultório, enquanto terapeuta, nos treinamentos que você ministra, e você não absorve aquilo que é a carga emocional do outro? Eu falei, de certa forma, sim. Mas existe técnica também para isso. Então a gente precisa desassociar. Porque você já pensou se eu pego para mim tudo que eu ouço? Além de que eu também passo por terapia, óbvio. Então nós precisamos sempre estar debaixo de uma unção. Então lá naquela época em que eu conheci vocês dois, que veio a de Júnior, depois Mônica, eu acredito que foi Deus que me sustentou. Então em cada feedback que você recebia, você sempre teve um coração dócil, humilde. Você é um cara que tem o meu respeito e minha admiração, sempre disse isso. E com certeza, sim, os resultados vieram. Depois chegou Mônica, com todo esse carisma, esse jeito meigo e doce, mas uma mulher firme, uma mulher que, com certeza, agrega muito no seu dia a dia enquanto esposo, enquanto homem, enquanto empresário, enquanto mãe, enfim. Vocês chegaram onde chegaram porque vocês estão juntos, porque vocês são parceiros de vida. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. A Mônica agrega, né, muito na minha vida, né, e é nítido, né, quem está próximo da gente sabe, né, eu falo assim, não é nem uma parceria, assim, somente, como é que eu posso falar? Fica um pouco meio sem palavras, que é meio emocionado também, que a gente falar na frente das câmeras, muitas pessoas, uma coisa, falar sozinho é outra. É minha sócia em tudo, vamos dizer assim, minha sócia em tudo, né, desde empresas, até família, em tudo a gente divide mesmo, para somar. Então, assim, muito obrigado pelas palavras, realmente é isso. Deus coloca a pessoa certa no caminho da gente, na hora certa, para fazer a diferença, né, nas nossas vidas. Eu acredito fielmente que quando eu busquei conhecer melhor, aprender a falar melhor, me comunicar melhor, que eu sabia que era muito importante para a minha carreira, né, como empresário, inicialmente, assim, eu tenho que buscar algo que realmente faça sentido, no lugar que faça sentido. A proposta foi muito boa, foi uma aposta, né, que a gente sempre começa, a gente não sabe, mas quando a gente começou, desde o primeiro dia até o último dia, foi sempre dias que a gente estava feliz, né, de estar próximo de pessoas, como era o nosso curso lá na Vox, né? Então, assim, muito bom, bem gratificante, mudou mesmo. E acho que você sabe disso, né, que você
Você nota que tá mudando, que a pessoa tá melhorando, tá desenvolvendo, que tá fazendo sentido na vida daquela pessoa, quando não tá, você nota, assim, Sim. Suas Inclusive, te ouvindo aí, eu me lembrei do dia que você me mandou o vídeo, eu só não lembro onde, mas era uma prefeitura. Lembra disso, Mônica? Lembro. Foi um treinamento Foi que um a gente treinamento? fez. Foi mesmo, um treinamento que a gente fez para o pessoal da área da limpeza, e ele foi um dos que ministrou esse treinamento lá em Tupaciguara, na prefeitura de lá. E realmente foi realmente depois, né, que da volta de todo o curso, né, que ele realizou, foi o primeiro treinamento que ele deu, como se diz, que ele pôs em prática de verdade, né? E bem remunerado, viu? Essa Bem parte é melhor ainda. Melhor quando você faz com gosto, faz com vontade, faz sentido, ainda bem remunerado para aquilo, e onde você muda vidas, que naquele curso, nessa palestra, que foi uma palestra curso, a gente mudou a vida daqueles funcionários que não tinham conhecimento, não sabia nem como fazer, qual material utilizar, os procedimentos adequados para limpar um hospital, e isso aí transforma a vida deles e dos demais. E a gente faz isso. Nossa empresa, América Service, tem também essa parte do curso, treinamentos que a gente fornece para empresas e também para órgãos públicos, né? Prefeituras, tudo que precisa voltado para a área médica, limpeza, pós-obra também. Limpeza pós-obras. E, então, assim, nós estamos crescendo, graças a Deus. Colocar aqui em ênfase que a gente tem que crescer, e é muito bom quando a gente é reconhecido. Nós ganhamos 2 prêmios esse ano. Né? Melhor empresa de segmento de prestação de serviço. Fico muito feliz, primeiro, por eu conhecer, pelo Deus, nossos funcionários, colaboradores, né, que hoje assimilou bastante a nossa cultura da nossa empresa, que a gente pega firme nisso, porque, assim, a empresa tem que ser reflexo do dono. Né? A gente busca ser uma pessoa melhor cada dia, treinando, buscando conhecimento, e passar isso também para os nossos funcionários, para esse reflexo ser um reflexo positivo. Né? Então, assim, muito agradecido, né, para as instituições que votaram, o voto popular também, a gente ganhou nesses 2 segmentos, né? Conhecimento também das pessoas. Eu sabia que tinha colaboração. Então, assim, é muito bom mesmo. E, voltando aqui sobre os seus treinamentos, né? O que é o diferencial? O que você busca entregar nesses treinamentos que você hoje oferece a várias pessoas, né? Em vários segmentos? Olha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos seguir a cronologia. Assim. Ana Keila é filha da Joana, do Vanderlei, mas criada pelo José Reinaldo. Então, o meu padrasto, que eu chamo de pai, ele foi morar com minha mãe, eu tinha 3 anos. Nossa. Militar, e lá em casa, eu brinco, era quase um quartel. Mas é o que me fez ser quem eu sou. A minha base é essa. Família perfeita? Não. Com muitos desafios. Então, eu fui uma criança, adolescente, muito tímida. Muito tímida. Quando eu entrei na igreja aos 11 anos, o meu sonho, meu desejo era pregar. Então, eu queria ser a jovem que pregava. Mas eu era tímida. Muito tímida. E ali eu comecei a ser curiosa. Peraí, como é que essas pessoas fazem para ser um jovem que prega? Porque eu achava aquilo lindo. E foi quando eu fui amadurecendo ali na adolescência, buscando recurso, e muito curiosa, como é que você faz isso, enfim. E fui me desenvolvendo. Fiz parte ali do Ministério de Cura e Libertação por alguns anos. E a tímida se tornou membro do Núcleo Diocesano de Ministério de Cura e Libertação, a tímida. E pregadora da igreja. Sonho realizado. Então, desde adolescente ali, eu já queria isso para minha vida. Só que com o passar dos anos, eu queria não só o lado espiritual, mas queria ter técnicas para poder realmente entrar no mais profundo do ser humano. E foi quando eu fui buscar capacitação. Então, se você pegar
a minha pasta de certificados tá grossa, assim, sabe, Mônica? Olha isso. Hoje eu não consigo mais saber quantos cursos eu tenho dentro da área de desenvolvimento humano. E eu falo que cada curso que eu fiz foi para resolver uma questão pessoal que eu tinha. Alguma fratura emocional. E acabou que juntou agora o espiritual junto com as técnicas. E aí, sim, vieram oportunidades para treinar pessoas. Então, além da igreja, além da Vox, eu tenho projetos ligados ao meu Ministério de Mulheres, que é o Ministério de Mulheres Chá com Maria, que está aí hoje fazendo diferença na vida de muitas mulheres, principalmente no resgate da identidade, autoconfiança, melhoria da estima, enfim. Isso é algo lindo, é um projeto lindo que eu tô aí à frente aí há 14 anos. 14 anos. Tenho outros também e há cerca aí de 6 meses nasceu um outro projeto que é o IPL. O que é o IPL? Nós trabalhamos em identidade, propósito e legado. Esse já não é um projeto só para mulheres, mas para qualquer pessoa que entenda que precisa se conectar com a sua identidade. Repete de novo, hein? Identidade, propósito e legado. Olha isso, muito forte, hein? Muito, muito forte. E por que surgiu o IPL? Depois de muitas coisas que eu passei na vida, eu me peguei numa fase que eu não sabia quem eu era. Sabe quando você vai doando muito para os outros? Muito, muito, muito. Então, servindo. Aí eu parei e pensei, peraí, quem sou eu? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí veio a depressão na minha vida. Porque a Ana Keila era aquela que era a forte, a que resolve, a que faz, a que acontece, a que cuida da família. E foi assim que eu fui educada para ser. Só que eu não aguentei mais. E aí veio uma depressão que durou aproximadamente 1 ano da minha vida. Então eu não sabia quem eu era, nem o que eu estava fazendo aqui, muito menos o que eu queria deixar. E com 2 filhas pequenas para cuidar. E um casamento que já não estava legal. Tive apoio da minha família, em especial, nossa, minha mãe. A Joaninha, que é pequenininha, sabe? Mas é grande. É gigante. Então, eu tive um suporte muito grande da minha família. Na época do marido ainda. Mas, sim, minha mãe foi aquela que me sustentou. Né? E junto com as minhas filhas ali. E aí, acompanhamento terapêutico, acompanhamento espiritual, e aí, medicação. E aí eu consegui, com a graça de Deus, sair dessa depressão. E eu me lembro exatamente do dia, um domingo de Páscoa. Eu levantei naquele dia e disse, eu não aceito mais isso para minha vida e eu vou voltar para aquilo que eu sou. E eu cheguei na igreja e dali para frente as coisas começaram a fluir na minha vida. E nessa fase eu não sabia o que eu queria comer, o que eu gostava de comer. Que roupa que a Ana Keila gosta? Qual que é o estilo de roupa da Ana Keila? A gente tem isso, não tem? Tem. Eu não sabia nada. Me perdi de mim mesma. Então, por ter passado por tudo isso e ter entendido que Deus me tirou daquilo ali, eu juntei aí com o Fabiano, né, que é um amigo querido meu, que também tem uma história interessante. E aí a gente formou esse ministério. Então vamos lá. Você estava ajudando pessoas e buscando ajuda. Sim. Né? Sim. Nesse mesmo caminhada, você não deixou de colaborar, né, de ajudar pessoas e necessitando de ajuda e buscou ajuda para você. Isso é muito interessante para todo mundo que está iniciando. Primeiro a gente tem que buscar ser, né? Eu sempre falo assim, o seu ser é muito importante para estar o ser empreender. E aonde buscar, né, essas ajudas? Como buscar? Qual que é o momento de buscar, Ana? O que você dá de conselho? Conselho não, assim, de dicas para as pessoas? Olha, eu acredito que nós temos que buscar diariamente. Onde? Naquele que é o Senhor das nossas vidas. Em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, sem ele, nada caminha. É o que eu acredito. Segundo, eu tenho que entender que tá tudo bem eu ser vulnerável. Porque muitas vezes nós queremos mostrar uma força que a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então eu preciso entender que eu sou um ser humano, e que eu estou em desenvolvimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Essa frase não é minha, é do José Roberto Marques, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e que eu tomei para minha vida. Porque eu acredito que é o autoconhecimento. Então, é a gente buscar realmente, diariamente, por ferramentas, por terapia, se for preciso, por direção espiritual, se for preciso, por treinamentos, por leitura, enfim. O ser humano, ele está em desenvolvimento constante. Eu digo que o dia que nós não tivermos mais nada para melhorar, nós vamos ficar mais aqui. Nós vamos ser chamados para a eternidade, porque a gente já cumpriu aqui o nosso tempo, não tem mais o que fazer. Então, nós estamos num constante desenvolvimento diário. Ok, junto com isso, quanto que eu estou me permitindo acessar essa força que está dentro de mim? Porque é o que eu lido aí ao longo desses 14 anos de terapia, né? Com pessoas que não sabem quem são, não sabem o seu valor, não sabem o que merece. Às vezes até querem empreender, mas os sonhos estão engavetados, porque talvez um dia ouviram de alguém, e na maioria das vezes da própria família, que esses sonhos eram grandes demais. Cresce de capacidade, né? Vai. Exatamente. E é o que mais acontece, né, Ana? Que a gente ouve muito das pessoas que estão mais próximos, né? E isso eu acho que é uma vamos falar, é uma dificuldade maior, porque você tá com, vamos supor, um projeto e quando vem de uma pessoa que tá ali do seu lado, eu acho que é muito mais doloroso, né? Sim. E aí eu acho que aquilo pra pessoa dar o próximo passo é mais desafiador ainda, né? Sim. Você falou muito realmente do ser, o De Júnior falou, e eu acho que é uma das coisas também realmente mais importantes, que é o que a gente vivencia hoje mesmo, né? De quem realmente eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Muitos jovens também, eu falo porque, né, o nosso podcast também, a gente vê jovens, né, querendo empreender, né, e hoje a gente vê essa dificuldade também de jovens se perdidos, né? Você deve presencia isso também em vários lugares. O que às vezes você faria para muitas pessoas que hoje também às vezes querem empreender e às vezes talvez uma vivência sua, né, uma ideia ou sugestão, de às vezes não entender realmente quem verdadeiramente são e qual que seria esse passo para elas começarem a empreender? Às vezes não vou dar ouvido para aquilo. Você é também uma mulher muito espiritual e eu confio, né, plenamente nisso, porque eu também sou. Lógico que a gente tem que colocar realmente Deus em primeiro lugar em tudo que a gente vai fazer, mas o que você faria para, principalmente para os jovens, que às vezes muitos jovens estão querendo iniciar e estão praticamente perdidos hoje? Olha, muitas vezes, Mônica e De Júnior, nós não temos esse suporte de casa. Muitas vezes. Muitas vezes a gente veio aí de famílias que nós não tivemos aí a permissão para sonhar. Às vezes a gente tinha que obedecer. Não era assim? Quem é mais velho sabe bem disso. Né? Então a gente chega aí na fase de adolescente e adulto aí. Peraí, como é que eu vou fazer isso se eu não tive permissão? Às vezes a gente entra, eu trabalhei com a abordagem de terapia sistêmica, às vezes o que a gente tem olhando para o sistema familiar é um padrão de família que as pessoas eram sempre CLT. E não é problema nisso. Mas às vezes é dolorido para mim poder me permitir fazer diferente do que a minha família fez. Por exemplo, eu lido muito com pessoas que foram fazer uma faculdade, estão fazendo uma faculdade, mas não era o que ela queria. Às vezes ela está numa medicina e queria ter feito odonto. Mas por que foi para medicina? Às vezes é porque o pai já é dessa área, ou porque era o sonho do pai, era o sonho da mãe. Que é o que acontece com esses jovens hoje. Sim. Então,
Às vezes o pai e a mãe falam assim, não, mas você tem que fazer isso, porque é isso que vai te dar dinheiro. Mas espera aí, o que a pessoa quer fazer? Eu sempre faço essa pergunta, o que você de fato quer fazer? Ah, não sei. Não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou. Tá, então por que você não busca ajuda para entender o que você pode fazer? Quais são as possibilidades que você tem? Ah, mas se eu fizer isso, a minha mãe ou meu pai vai achar ruim. Aí, de novo, terapia sistêmica. Quem que tá com medo do que o papai e a mamãe vai dizer? É o adulto ou é a criancinha ferida lá de trás? Porque nós somos pessoas que têm falta ou excesso. E o que a maioria de nós traz? Falta de carinho, falta de validação, falta de aprovação e por aí vai. Excesso, às vezes excesso de cobrança. Às vezes eu sou um adulto hoje que se cobra demais. Que às vezes é até cruel consigo mesmo. De onde vem tudo isso? Lá de trás. Ah, então mamãe e papai têm culpa, De Júnior? Não. Não. O que eles me passou, o que eles tinham de conhecimento. Exatamente. Né, passou a vivência deles, talvez já vindo passar dos próximos pais deles, né? Sim. Os avós, e vem carregando aquela estima e não aprendeu, e não tem conhecimento, não repassou conhecimento. Por isso a importância, né? Eu friso de novo, em busca de conhecimento, de ajuda, né? Seja através de treinamento, curso, palestra, onde você puder buscar para se conhecer, conhecer você, conhecer quem está próximo ali de você, seus familiares, uma forma de comunicar, né? Que é a importância da comunicação nessa trajetória que é empreender, que é viver. Não fala só empreender em negócios, não, empreender em família, empreender em filhos, né? A importância que é saber se comunicar, né? E isso a gente, quando não traz, né, de berço, a gente aprende. Sim. Né? A gente busca aprender. Desenvolvemos a habilidade. Desenvolvendo. E essa é uma das suas áreas que você desenvolve nas pessoas. Sim. Nós somos vítimas de outras vítimas. Então não tem culpado. Então quando a gente olha para a nossa família dessa forma, justifica muito do que nós somos. Entende? E a gente fica querendo achar um culpado, né? Sim. Não existe culpado, né? Não existe culpado. Então os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles tinham. E tá tudo certo. Agora, eu posso me permitir fazer diferente. Então, é o que eu tenho feito. Me permitido fazer diferente. E é a dica que eu dou para qualquer pessoa que venha conversar comigo, seja nas mentorias, enfim, nos treinamentos, por onde eu vou e que alguém me pede uma dica, eu digo, se permita fazer diferente. Acesse essa autoconfiança que está dentro de você, adormecida muitas vezes, resgate seus sonhos. Porque, por exemplo, quem eu sou hoje, eu sou a Aninha que sonhava lá atrás, em lidar com pessoas, em estar na área de terapia. Eu vivo hoje o meu sonho. Eu falo, eu me divirto. Para mim é uma diversão. O meu trabalho é uma diversão, com muito respeito, óbvio, para a história de cada um. Mas é porque eu faço o que eu gosto. Faço o que eu gosto. E faz muito bem feito, né? É por isso que a gente fala. Quando a gente faz o que gosta, a gente faz de coração, nem parece trabalho, né? Sim. Não parece. Parece que a gente tá vivendo o propósito, vivendo o que a gente sonhou, realizando. E quando a gente pode passar isso para mais pessoas, né? É claro que é uma caminhada, né? Isso não é da noite por dia. Também a pessoa, mas eu estou já tentando, eu vou iniciar agora. Gente, é uma caminhada, é uma busca constante, né? Isso é todo dia. Sim. Né? Hoje, vou deixar de fazer amanhã, não. Todo dia você tem que buscar seu propósito, buscar fazer. E propósito, muitas pessoas nem entendem. O que é o propósito? É fazer o que você gosta, bem feito, com amor. Né? E você não perceber que aquilo que você está fazendo é um trabalho árduo. Né? Que se for muito árduo, acho que não é propósito, acho que é dever. Né? Mas você tocou aí no ponto que eu achei muito, muito importante. Da família. Né? E muitas pessoas, e até empresários também, que é bem sucedido financeiramente, empresarialmente, talvez é bem sucedido nesse pilar família. Uma parte que eu vejo muito aí, não chamo ressentimento, eu falo a falta de perdão. Não perdoar as pessoas, não perdoar a si mesmo. O que você tem que falar sobre como adquirir, como buscar esse perdão, como tem alguma coisa em passar para essas pessoas que estão hoje não falo com trauma, com essa sensação no coração. Nossa, deveria ter feito diferente. Olha, tem receita de bolo? Não. É decisão.
O perdão não é pro outro, é pra mim. É pra mim. Algumas pessoas na minha vida, elas foram tão más, mas muito más, e que eu teria motivos pra não perdoar. Exemplo disso: abuso sexual na infância. Eu teria motivos pra não perdoar. Era pro outro, pra quem fez? Não. Era pra mim, por mim. Então foi uma decisão que eu tomei. E entendo que isso torna a minha vida mais leve. Eu penso o seguinte: eu tô com mágoa da pessoa X. E na maioria das vezes a gente tem muito isso dentro do ambiente familiar ali. E se essa pessoa se for? Se agora você recebe uma ligação dizendo que aquela pessoa que você tem algo para resolver, que ela se foi. Eu penso que provavelmente seja horrível você carregar essa culpa, esse remorso pelo resto da sua vida. Eu penso dessa forma. Então, por que eu vou continuar guardando isso? Se existe um problema, por que não resolver aquilo que compete a mim? Porque talvez isso eu até queira fazer, mas o outro não está aberto para receber. Mas da minha parte, eu fico em paz. E você se liberta. Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso que faz o sentido, né? Até pra gente evoluir, né? Então, assim, se a gente quer, às vezes, ou com o nosso negócio, né? Ou seja, o que for, dentro de casa, na família, que a gente liberte esse perdão, porque eu acho que realmente é um passo que a gente evolui, né, Ana? Sim. Né? Que a gente cresce como pessoa, como empresário. E às vezes uma das coisas que às vezes eu percebo muito, que eu acho que às vezes a gente vê que talvez pode ter muito a ver, são empresários, né, bem-sucedidos, né, pessoas que a gente vê bem-sucedidas, que ganham dinheiro, mas que carregam mágoas, né, que não são bem resolvidas, igual você falou, na família, né? Então, assim, são coisas que precisam estar juntas, né? Precisa estar em sintonia, né? Eu acho que você já deve ter percebido vários casos, você que lida com isso, que você às vezes me fala, isso às vezes também tem a ver com o não perdão, Tem com as crenças também, né, que carregam. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para mostrar que a gente pode. É a tal da criança interior que a gente vive falando. E a criança interior, às vezes, ela dá birra. Ainda, né? Ela dá birra. Eu conto sempre um caso que, alguns dias atrás, meses atrás, na verdade, eu liguei pra minha mãe e a minha mãe tava conversando, o telefone dela só ocupado. E eu ligo pra minha mãe todo dia, às 7 da manhã. Categoricamente, eu ligo pra minha mãe. Mãe, como é que foi a noite? Então, isso é rotina. Só que naquela manhã, o telefone da minha mãe é ocupado. E eu fui ficando desconfortável. Não, é desconfortável. O que ela tá falando? Que ela não pode me atender. Que ela não pode me atender. E aí, quando o telefone chamou, eu disse assim, mãe, com quem que é que a senhora tava falando? Só que eu estava brava. Olha isso. Eu tava brava. Aí ela começou a rir. Tava falando com a sua irmã. Aí eu disse assim, mas ela não sabe que é o meu horário de ligar? Ah, fala sério. Olha isso. Quando eu desliguei o telefone, eu comecei a rir de mim mesmo. Falei, Aninha, menos. Olha menos. Isso. Isso é sem perceber, Sim. né? O que estava acontecendo ali? A minha criança interior estava querendo atenção na mãe. Mas por quê? Porque lá atrás minha mãe trabalhava muito, enfim. E era o que ela tinha para oferecer. Então, nós precisamos sempre fazer esse exercício. Tá? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que em mim precisa ser ajustado? O que eu posso fazer para melhorar enquanto ser humano? Qual habilidade que eu preciso desenvolver? Quem eu preciso perdoar? Quem eu ainda trago aí alguma situação que não foi resolvida e que eu estou protelando? Por quê? O que nós temos de verdade é o hoje. Nós fazemos planos, fazemos projetos. Hoje. Mas a gente não sabe o que é real. Né?
eu já perdi algumas pessoas da minha família, assim, ó, do nada. Olha. Então, eu aprendi isso com a vida. Agora, quando eu sei quem eu sou, eu consigo me posicionar mais. Eu consigo ir em busca da concretização dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, no hoje. Então, um dia de cada vez. E aí sim, eu acesso a força que está dentro de mim para empreender. Uau! Olha. Quando eu sei o meu valor, quando eu sei o que eu mereço, quando eu sei o que eu posso. Porque na maioria das vezes a gente não teve aí a validação em casa. Vai lá, Mônica, vai dar certo. Acredito em você. Você teve isso? Não. Você teve, Adesma? Não. Nem eu. De forma direta, não. De forma direta, não. E muitas coisas a gente teve que aprender lá fazendo. Caindo, levantando, errando, acertando. Não foi assim? Com certeza, dia a dia. E por isso que muitos se frustram, né? E às vezes empreendem, aí fecham, quebram, né? E não vão atrás desse ser, né, que você falou, e aí estagna ali e não quer ir pro próximo nível, Sim. né? E eu acho que é igual você falou, realmente você tem que estar bem consigo mesmo, entender quem que você é, porque às vezes pode acontecer, mas se alguma coisa está distorcida e você não sabe quem você é, nada vai dar certo, né? Então, eu acho que realmente isso é uma chave, hein, gente? Porque vocês que estão aí, às vezes já quebraram, já vou desistir do sonho, não desiste não, porque a chave tá aí, ó, que a Ana falou, Sim. de vocês descobrirem, né, realmente quem vocês são. Essa criança aí que tá interna e a gente, né, mal imagina que tá causando esse mal todo. Esses dias eu tenho 2 filhas. Thalita tem 22, Gabriela vai fazer 18 agora no dia 27. E Gabriela mandou uma mensagem pra mim e falou: mãe, tô muito cansada. Aí eu, do quê? Aí essa vida adulta é muito chata. Aí eu brinquei com ela: tá, você já pagou o primeiro boleto de energia? A conta de energia já foi paga? Aí ela: que isso, mãe? Eu falei: não, na hora que você começar a pagar boleto Aí tá certo. Aí já vai conversar. Sim, mas o que ela quis dizer? Nós precisamos ser adultos e responsáveis, óbvio, porque no caso de vocês têm pessoas que estão aí dependendo dessa empresa. Eu não tenho ninguém abaixo de mim, mas se eu não estou conectado com a minha essência, eu me perco. Eu me perco de mim mesmo e eu acabo não conseguindo realizar os meus sonhos, os meus projetos ali. Então nós precisamos entender. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso e sei o que eu mereço. Aí entra o posicionamento e aí eu consigo ir rompendo. Mas, de novo, não é receita de bolo. É todo dia um pouquinho. Todo dia uma busca pra gente ser melhor. Agora, empreender é algo que nos desafia? Sim. Buscar autoconhecimento é algo que nos desafia? Sim. Dói? Muito. Recentemente eu estive num consultório, falando recentemente, que já aconteceu em outros momentos. Eu estava lá com uma pessoa e de repente no meio do atendimento ele levantou, bateu na mesa: eu vou embora. Eu falei: pois vá. Você vai, pode ir, mas você vai levar tudo isso que foi aberto com você. E o que você vai fazer com isso? Porque dói. Aí ele voltou e sentou. Tem que fechar. Não posso sair dessa forma que eu entrei. Entende? Não posso ir com essa carga toda que eu já peguei. Sim. Eu tenho que curar. Sim. Realmente é bem profundo mesmo isso, que a gente muitas vezes nós pensa muito na parte prática do negócio, na prática, vou vender, vou comercializar, vou entregar. Mas antes de tudo isso, você tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta, gente. Isso é espiritual, é de Deus, você tem que buscar em você, não falo em religião, mas em igreja, mas falo em religião. Buscar algo que te ampare, né? Que você acredita. Um refúgio, você acredita, exatamente, porque é transformador. É transformador. E eu estava falando aqui do jovem, né? Eu acho que os jovens têm muito de ansiedade, né? De
que algo acontecer muito rápido, né? Que a televisão, os meios hoje, Instagram, tudo parece que já construiu muito rápido, acontece muito rápido. E não é, aí cria a tal da ansiedade. Né? Você tem um pouco falar sobre ansiedade, principalmente para quem está iniciando, jovens. O que você me fala? Como é que controla aí? Olha, na verdade, nós podemos até voltar um pouco antes, né? Então, nós temos hoje crianças com quadros de ansiedade. Verdade. Muitas crianças. E tudo por causa de estrutura familiar, sim. Na maioria das vezes estão disfuncionais. Mas muito celular. Uso de telas. Então, nós precisamos sempre vigiar. O que nossos filhos estão assistindo? Quanto tempo eles têm passado nas telas? Porque vamos lá. Na nossa época, a gente brincava na rua. A diversão. A gente ia pro Parque Sabiá. Eu lembro disso. Minha mãe pegava os 4 filhos, mas o meu pai fazia ele pão com carne moída e que suco e levava a gente para brincar naquele parque de corda lá no Parque Sabiá. Então, a gente era realmente criança. Hoje não é mais assim. Então, essa ansiedade ela já vem lá da infância. Às vezes até no útero. Quando a criança ainda está sendo gestada, a mãe já está exposta a questões ali que geram essa ansiedade. Mas muito bem, quando o jovem entra ali na adolescência, isso é cada vez mais potencializado. Então ele passa por bullying, ele passa pelas críticas dos colegas, ele às vezes vê o colega que tem o pai e a mãe que está junto e ele não. Às vezes não tem o pai ou não tem a mãe porque já separou. Ele pode lidar com questões financeiras, porque às vezes ele quer ter algo que o colega tem e ele não pode. E, infelizmente, o Instagram tem muita mentira. É algo incrível que surgiu e potencializa muito pro empreendedor, mas é algo que tem muita mentira. Então, eu atendo jovens que se arrumam, maquiagem, cabelinho ali no gel, trabalhado no gel, põe uma roupa como se estivesse saindo de casa. Tira uma foto, posta no Instagram, tira tudo aquilo ali, aquela roupa, tira a maquiagem e vai dormir. Viver no imaginário, Sim, né? porque eu tenho que mostrar que eu estou saindo de casa, quando na verdade a pessoa não está. Estão criando uma necessidade mesmo, né? Aquela dependência de mostrar o que eu não sou, né? Sim, sem falar no aspecto de cirurgia plástica. Quanto que os adolescentes hoje, eles têm submetido a cirurgias plásticas. Por causa do quê? O uso dos filtros que o Instagram tem. Então, peraí, esse a minha perfeição. Eu sou perfeita se eu tiver o nariz assim, a orelha assim, o cabelo assim. Então, existe muita mentira. E nós temos que realmente tentar, nós que somos mais velhos, tentar orientar. Nós precisamos ser mais presentes. Nós precisamos manter mais o contato visual. Lembra dessa técnica? O contato visual, para que a gente consiga perceber o quanto antes os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, como é que realmente eles estão. Porque tem uma diferença entre eu perguntar, tá tudo bem com você, Mônica? E chegar para você e olhar nos seus olhos, estado de atenção focado aqui, e perguntar, como você está? E geralmente o que nós perguntamos, tá tudo bem? Tudo bem. A gente pergunta de forma automática, responde de forma automática. E nem olha, né? E nem olha. Automático, nem olha. Então a gente não percebe como é que estão as nossas crianças, os nossos adolescentes. As necessidades deles. E a gente volta lá, né? Pro ser, né? Pro ser. Totalmente não sabem realmente. Sim. Pessoal, forte demais, né? A conversa com aquele é sempre assim, né? Sempre intensa, né? Intensa, porque ela sabe passar, né? Viveu, né? Vive, né? Tudo isso com filhos, com familiares, com alunos, né? Com pessoas próximas. E nessa vida nossa de ser, empreender isso, a gente tem que viver, buscar sempre aprimorar você mesmo, né? Se aprimorar, porque a vida cobra, né? Tudo cobra, né? As pessoas cobram, a gente tem que se cobrar também na medida certa, aí entra aquele negócio, né? Nem por excesso, nem pela falta, né? Muito importante. Keila, vamos nas considerações finais. A conversa está muito boa, aqui vai longe, mas a gente tem horários também.
né? Tem uns compromissos já pré-agendados. Consideração final, falam assim, o que você deixaria para as pessoas, né, nossos seguidores, de dicas, de ponto, de reflexão, o que você acha, assim, o que você pode contribuir, né, para esse pessoal? Eu acredito que o autoconhecimento é a base de tudo na vida do ser humano. Então, quanto mais você que está aí assistindo esse podcast, dedicar tempo para o seu autoconhecimento, para entender as suas emoções, para entender por que você está sentindo aquilo ali. Isso é uma abordagem da PNL. Porque toda dor, todo desconforto dentro da PNL tem uma intenção positiva. Então eu preciso entender por que eu estou sentindo essa raiva aqui. Por que eu estou sentindo essa alegria? E aí a gente já entra numa esfera de, peraí, é por esse motivo. Então eu sou responsável por mudar isso na minha vida. Eu sou responsável pelo meu sonho, pelo meu resultado, pela minha conta bancária, pela minha empresa. Porque se eu não entro no estado de ação, que primeiro começa em mim, como é que eu vou empreender? Como é que meu negócio vai dar certo? Se eu quero ficar ali só dando ordem para o outro fazer por mim, autorresponsabilidade. Então a gente precisa sempre entender esse movimento aí. Que dia que eu deixo, se conheça. Se conheça, se permita buscar novas técnicas, se permita recomeçar, se permita viver uma vida mais leve, sem tanta cobrança. Acolha a sua criança interior. O que a sua criança interior gosta de fazer, Ade Júnior? Gosto de conversar. Cantar. Cantar, divertir, estar com família. Então, assim, acho que tem que dar continuidade a isso. Sim, né? E a sua, Mônica? A minha criança interior, ela gosta de conectar com ela mesma. Porque eu acho que, assim, teve momentos na minha vida que eu vivi muito sobre, acho que, pressão. E, sinceramente, eu gosto de estar lendo, sabe, aquela conexão, tipo, mais... como eu sou muito mais introvertida. Então, tipo assim, eu gosto de estar conectado comigo mesma, olhar paisagens, estar em um lugar que eu possa ler em paz uma Bíblia, ler um livro. Então, isso... A minha criança interior gosta dessa conexão, tipo, sabe, mais... de tranquilidade, de paz. Ótimo. Então, assim, então, assim, é interessante, né? Porque eu pensei assim, o que seria minha criança? É diversão? Não, porque... Não. Então, assim, entender pra você ver, o De Júnior é uma forma e eu sou outra. É o que te faz bem. É o que me faz bem. Isso. É estar em um lugar mais tranquilo. Então, pra vocês verem que tá tudo certo, gente. É assim, Sim. Né? E a minha forma de acolher a criança interior é diferente da sua. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim. É diferente. A gente não tem que ser igual. E a gente também tem que parar de se preocupar tanto com aquilo que é a opinião do outro. Isso. O que eu quero? Às vezes eu pergunto assim pra quem se cobra muito, né? Pai, o que você tá ganhando se cobrar desse tanto? Qual que é o ganho? Não tem? Geralmente vira muita chave. Mas o que você precisa mudar na sua vida? Então identifique e vá em busca de mudanças. E aproveita a oportunidade para deixar. Então, se você está buscando por esse autoconhecimento, não sabe o que fazer de sua vida, está querendo entender quem você é, o que você tem como propósito de vida, legado é outra história. E precisa de ajuda? Me procure. Agende uma sessão no consultório. Vá para o IPL, que vai acontecer agora, nos próximos dias 23 e 24 de novembro. Agora, Já agora. Mas deu certo, gente. 23, 24, viu? Novembro agora, IPL. Onde encontrar a Ana Keila? Qual que é o canal? Ana Keila... até para, né, comprar e para poder estar indo. Pode me chamar no Instagram, @AnaKeilaTerapeuta. E lá eu passo todas as informações. Agora, se o problema é oratória e comunicação... Vox to You em ação. Vox to You... João Naves. João Naves. Exatamente, é isso também. Vocês vão em ação, receber pela Ana Keila. Pode procurar ela lá que ela vai recepcionar vocês. Aqui é uma propaganda já fazendo, né, não remunerada, mas é a ação que transforma, viu? É a ação que transforma. Pessoal,
Quero agradecer a todas, Mônicas, considerações. Agradecer, gratidão, Ana Keila, por ter tirado um pouquinho do seu tempo, estar aqui conosco. Acho que hoje foi muito produtivo, né? Então deixa o seu like, né? Compartilha com mais pessoas, porque esse conteúdo hoje foi um conteúdo, assim, acho que foi transformador, porque o ser empreender, a gente precisava, viu, Ana Keila, de falar mais do nosso ser. Que eu acho que tá ali no início, né, ser empreender, porque é a base, né, para realmente a gente saber quem que a gente é, pra gente dar um passo, se a gente quiser, né, para poder empreender. Então, gratidão por compartilhar vários, né, conhecimentos desse nosso ser, entender um pouquinho e conseguir levar, né, para o nosso telespectador essa forma de pensar diferente. Então, assim, eu deixo aqui o meu muito obrigada. Eu que agradeço. Antes de qualquer ação, eu preciso ser. Antes de empreender, eu preciso ser. Então, se eu sei o meu valor, eu sou imparável. Tá aí, gente. Sou muito imparável. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Sucesso para vocês. Que vocês continuem cada vez mais crescendo, evoluindo, sendo as pessoas que são, com humildade, com obediência a Deus. Amém. E que a empresa de vocês possa voar muito mais alto. Gratidão por essa oportunidade. Nós que agradecemos, né, em nome da podcast Sem Empreender, agradece. Eu, Mônica, nossa família, gratidão por tudo que vocês fez e está fazendo e vai fazer ainda em nossas vidas, na vida de muitas e muitas pessoas nesse Brasil e nesse mundo afora. Muito obrigado mesmo, gratidão. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Mais um podcast Sem Empreender. Tchau. Tchau.